Olá, eu me chamo Kézia Adelaia e eu estou muito feliz porque você está assistindo esse vídeo. E o desejo do meu coração é que você seja abençoado e que você possa abençoar outras pessoas também. Antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de pedir, eu sempre peço nos meus vídeos, que você pudesse curtir o meu vídeo, isso é muito importante. Que você pudesse compartilhar com pelo menos uma pessoa. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você também puder apertar o sininho, as notificações do meu vídeo vão chegar até vocês. E eu coloco o vídeo toda segunda-feira às 18 horas. Hoje eu quero chamar a minha e a sua atenção para mulheres fortes. Mulheres que fizeram a diferença na época em que o povo de Israel estava sendo oprimido no Egito. Então, antes de compartilhar a palavra na leitura, eu queria falar um pouquinho do contexto. José, né, ele foi para o Egito. José, ele era filho de Jacó. Lembra que tem uma promessa para Abraão, né? Para os descendentes dele, Isaac. Aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó e vem José. José, ele foi muito abençoado no Egito, fez com que o Egito prosperasse muito, e ele trouxe a família dele para que morasse com ele no Egito, né? E aí os anos foram passando, né? Veio a geração de José, depois a geração da geração, e passaram-se 400 anos. E o povo de Israel já não era mais abençoado na época, igual era na época de José. O povo aqui agora estava sendo oprimido. E eles tinham multiplicado muito. A palavra diz que eram mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de israelitas morando no Egito. E esse faraó não conhecia a história de José e estava com medo, apreensivo com a quantidade de hebreus que estavam no Egito. E o que ele fez? Ele começa a oprimir o povo. E aí a palavra diz assim, em Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 8. Depois do Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo, vejam, o povo de Israel é forte, está aumentando mais depressa do que nós. Caso haja guerra, eles poderão se unir com os nossos inimigos e lutar contra nós e sairiam do país. E o povo de Israel trabalhava para o povo do Egito, eles estavam trabalhando como escravos e cada vez mais eles eram oprimidos lá no Egito para que eles pudessem ser oprimidos e não viessem a se levantar contra o Egito. E aí diz assim, no versículo 11, por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. No 12 diz assim, porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e o tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. No capítulo 1, ainda no versículo 15, diz assim, o rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem. Então, primeiro eles oprimiram, depois ele teve uma outra estratégia, ele deu a ordem para que elas pudessem matar todas as crianças que nascessem meninos. Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte, se nascer um menino, matem. Mas se nascer uma menina, deixem que vivam. Porém, as parteiras, elas temiam a Deus e não fizeram com que o rei havia mandado. Então, o rei mandou chamar as parteiras e perguntou, por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? E elas responderam, é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que as parteiras cheguem. Então, o que aconteceu? Esse plano de Faraó
o primeiro plano dele não deu certo. Então, Faraó deu mais uma ordem. Ele disse assim: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Faraó criava estratégias para oprimir o povo e para matar os meninos. Que ficasse só as meninas, porque aí poderiam casar com os egípcios, né? E crescer como o povo egípcio. E aí, aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, as mulheres importantes aqui foram as parteiras, né? Elas temiam a Deus e não fizeram, colocaram a cabeça, né, em risco. Elas arriscaram a sua vida para que os meninos pudessem viver. E aí nasce Moisés, filho de Joquebede. Nessa época aqui, se nascessem meninos, ela teria que jogar no rio Nilo para morrer, ou aqueles que vissem nascer. E Joquebede teve o filho, teve Moisés, e ela ficou com ele durante 3 meses. Depois disso, ela não conseguia mais esconder. E ela pensou, o que vou fazer? Ela era temente a Deus, ela orava ao Senhor. E aí Joquebede teve uma ideia. Como não podia escondê-lo por mais tempo, capítulo 2, versículo 3. Pegou uma cesta de junco, tampou os buracos com betume e pinche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. E o que aconteceu? A irmã de Moisés, né, filha de Joquebede, Miriam, ficou esperando, olhando o que ia acontecer. E aí, a filha de Faraó foi se banhar no rio, juntamente com as servas dela. E aí ela viu aquele cesto. Pediu para que elas trouxessem para ver o que é que tinha lá dentro. E ela viu, era um menino. Quando ela viu, ela se apaixonou pelo menino. Ela falou, né, é uma criança hebreia, porque ela sabia da ordem que havia, né? Que o Faraó havia dado. Ela disse assim, este menino é um israelita. Então, a irmã da criança perguntou à princesa, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino, Joquebede. Aí a princesa lhe disse, leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. E eu vou parar aqui. Miriam também foi uma menina que Deus usou e deu estratégia a ela. Ela teve a estratégia de que ela colocou lá, quando, né, a princesa pegou a criança, ela chegou logo perto da princesa e ofereceu o serviço. Ela também teve ousadia. Ela foi uma criança ousada. Então, Joquebede, a mãe de Moisés, foi ousada. As parteiras aqui foram ousadas. Miriam, né, foi ousada. E a princesa foi uma mulher que foi abençoada, porque depois que Joquebede criou Moisés, né, até uma certa idade, depois ela devolveu e Moisés cresceu no palácio. Moisés foi o libertador do povo de Israel. Moisés foi usado depois de anos, né, para que ele pudesse libertar o povo do Egito. É tremenda essa história, né? Eu não vou entrar aqui agora, hoje, com a história, falando sobre a história de Moisés, mas eu quero trazer sobre o nascimento dele. Nunca que Joquebede iria imaginar que o filho dela fosse o libertador. Mas ela amava tanto esse menino, era filho dela, que ela usou e ousou com estratégias. Qual é o decreto que tem sobre a vida dos seus filhos? Hoje eu quero falar com as mulheres. Se você é homem que está ouvindo também,
porque geralmente é a mulher que é a leoa, é que guerreia pelos filhos, mas isso não é responsabilidade só da mulher. Então hoje eu quero chamar a sua atenção. Qual o decreto que tem sobre a vida dos seus filhos? O que está chegando para tirar a sua paz? Oração, estratégia. Ela não usou força do braço dela. Ela não foi até o rei gritar, espernear. Não adiantava isso. Mas ela usou e foi ousada em estratégia. Eu convido a você, peça a Deus direção. Não tem oração que Deus não ouça. Ele ouve e Ele traz a resposta na hora certa. Não desista. Qualquer que seja o decreto sobre a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu filho, não desista. Se é alguma situação que você está passando sobre a vida do seu filho, ore, peça a direção a Deus, porque Ele te dará. E assim como Ele deu a vitória para Joquebede, ela viu o filho dela crescer e ela viu o filho dela ser usado tremendamente nas mãos do Senhor para ser o libertador do povo do Egito, não é? Você conhece, deve conhecer a história. Se não conhece, leia a Bíblia em Êxodo, que você vai entender do que eu estou falando. O Senhor abençoou e Ele quer te abençoar também. Lute, ore, guerreie pela sua família, pelos seus filhos. Qualquer que seja a situação, Deus pode mudar a história. Era situação de morte, era decreto de morte. E Deus mudou a história de Moisés. E ele foi usado tremendamente nas mãos do Senhor. Pai, eu quero apresentar agora essa pessoa que está assistindo esse vídeo, papai. Eu não sei qual é o decreto que tem chegado sobre a vida dela, que tem tirado a paz dela. Mas, pai, eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode mudar qualquer história, papai. O Senhor é especialista nisso. E eu peço que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa, que o Senhor guarde o coração dela e que ela possa crer, ousar em oração e buscar resposta no Senhor, meu Pai. E porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Creia, Deus pode mudar qualquer decreto. Deus te abençoe. Beijo no coração.